Olá, boa tarde. O empresário Wesley Batista prestou depoimento hoje em reunião conjunta das CPIs, da JBS e do BNDES. Ele criticou o fato de estar preso e não respondeu a nenhuma pergunta dos parlamentares. Wesley Batista chegou cedo e esperou por quase 2 horas numa sala da secretaria da comissão. A defesa dele, que tentou sem sucesso adiar o depoimento, chegou logo em seguida. Wesley Batista está preso desde o dia 13 de setembro. Ele e o irmão Joesley, que também está na cadeia, são suspeitos de usar informações privilegiadas e o próprio acordo de delação premiada para obter lucro com a compra de dólares e a venda de ações da JBS. Diante de parlamentares das 2 comissões de inquérito, o empresário falou por alguns minutos. Afirmou não estar arrependido de ter feito o acordo de delação premiada, apesar das consequências que isso trouxe para a vida dele. Não me arrependo de ter decidido colaborar com a justiça brasileira. Quando resolvemos fazer um acordo de colaboração, por sinal, o mais eficaz que já se viu até agora no país, nós não tínhamos noção e ideia do quanto isso afetaria a nossa vida, a vida de nossas famílias e de nossos filhos. Negou ter cometido qualquer crime. Eu estou preso por um crime que jamais cometi. Jamais descumpri o acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal. E criticou o processo de delação premiada. O que vejo nesse momento que estamos vivendo no país são colaboradores sendo punidos, perseguidos pelas verdades que disseram. Descobri que é um processo imprevisível e inseguro para quem decide colaborar, mas eu continuo acreditando na justiça brasileira. A partir daí, usou o direito de permanecer calado, segundo ele, para não colocar em risco o acordo de delação. Foram dezenas de perguntas e uma mesma resposta. Excelência, com todo respeito, eu sigo a orientação dos advogados e me manterei em silêncio. O silêncio em casos como esse, embora, repita, com amparo constitucional, não deixa de ser um ato de covardia. Esse seu silêncio pode lhe trazer prejuízo ainda maior, porque, de acordo com a resposta do doutor Ticiano, que este acordo não foi rescindido, a lei é claríssima, é insofismável. Ao dizer no seu parágrafo 14 aqui do artigo 4 da Lei 12.800, que Vossa Excelência tem a obrigação de falar. O presidente da CPI disse que vai pedir ao Ministério Público a rescisão do acordo de delação premiada de Wesley Batista. Aqui nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito, não é? E a lei da CPMI estende-se, não é, ao Ministério Público Federal e vice-versa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que aqui ele teria que colaborar também. No dia 28 de novembro, a CPI mista da JBS deve ouvir o outro irmão Batista, o Joesley, e está marcado para o dia 29 o depoimento do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de ter atuado em favor de Wesley e Joesley Batista antes de se desligar do cargo de procurador. Roubos praticados com uso de explosivos podem ter a pena aumentada. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso de 9 senadores para levar a discussão ao plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Cada vez mais frequentes nas metrópoles e mesmo nas cidades do interior, roubos e furtos com uso de explosivos poderão ser punidos com penas de prisão aumentadas em 2/3 do tempo previsto pelo Código Penal em vigor. A proposta foi aprovada por 13 votos a 4 e gerou debate entre os senadores. Eu não vou me manifestar contra o projeto, apenas quero registrar, presidente, o meu posicionamento. Eu acho que nós estamos nos acostumando a enfrentar o avanço da criminalidade, o problema do crime, o problema da violência com aumento de pena. Eu não sei se esse é o melhor caminho. Na explosão do banco, as pessoas que usam o banco, sobretudo os
aposentados ficam sem nenhuma condição de retirar os seus recursos. O assaltante do banco, o que pega o dinheiro, ele é preso num dia e é solto no outro dia imediatamente, porque tem dinheiro para contratar grandes e bons advogados para assaltar os bandidos. Então, essa questão de exclusão de banco, ou aumenta-se a pena, ou então vai virar regra geral no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que inclui o assassinato de idosos entre os crimes hediondos, dificultando a progressão de pena para o condenado. Aprovou ainda o uso de assinatura eletrônica nos projetos de iniciativa popular. As duas propostas poderão seguir para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para que sejam votadas no plenário do Senado. Um decreto assinado por Michel Temer na sexta-feira provocou reação indignada em parte dos senadores. O texto cria regras especiais para facilitar a venda de bens das empresas de economia mista, aquelas controladas pelo governo, mas que têm ações nas mãos de particulares. É o caso do Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras. Vários senadores querem suspender o decreto presidencial. O senhor presidente da República passa de todos os limites da entrega do patrimônio nacional com este decreto, não à toa, funestramente assinado na véspera do dia de finados, com o objetivo claro: declarar a morte do modelo de Estado que foi construído nos últimos anos. Eles não estão querendo nem cumprir a legislação do Programa Nacional de Desestatização. Agora eu pergunto aos senhores senadores, para se criar uma estatal, uma subsidiária, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, para vender, não tem que passar pelo Congresso Nacional? Isso é inadmissível para um governo em final de mandato, um governo improvisado, circunstancial, que é consequência, sabe lá Deus como, de dificuldades políticas. Editar um decreto, senhor presidente, contra a competência do Congresso Nacional, que deve ser ouvido nessas horas. Nós não podemos privatizar a qualquer custo e sem um amplo debate. Imagine a privatização da Amazonas Distribuidora de Energia, o que acontecerá nos municípios longínquos, distantes no interior da Amazônia, que dependem muitas vezes do subsídio do governo federal. As pessoas dizem assim: não, vocês querem que continue essa mamata, esse empreguismo. Não, nós não queremos isso. Nós queremos uma empresa enxuta. Nós queremos que se resolva o problema da empresa. E não é dessa forma que nós vamos resolver o problema da população. E os senadores Lindbergh Farias, Lídice da Mata e Vanessa Graziotin protocolaram na Procuradoria-Geral da República nesta terça-feira uma representação contra o decreto do presidente Michel Temer. A liberação dos jogos de azar deve voltar à pauta do Senado. É o que anunciou nesta terça-feira o presidente Eunício Oliveira. Os estados pedem leis para reforçar o Caixa. Outra matéria que interessa a eles está na Comissão de Assuntos Econômicos. Durante o almoço, governadores e vices de 3 estados pediram ao presidente do Senado prioridade para a votação de uma pauta federativa. Tem um projeto tramitando no Senado, cujo relator é o senador Romero Jucá, que trata da regulamento da securitização. Esse projeto é muito importante para os estados, para a economia dos estados. Nos comprometemos aqui a pautar a matéria que está na CAI. Vou falar com o presidente da CAI, senador Tasso Gereissati, vou falar com o relator, senador Romero Jucá, para que a gente possa agilizar. Com a securitização, os estados podem vender para empresas créditos que hoje têm a receber de alguns devedores. Ou seja, um dinheiro que demoraria anos para ser recebido pode entrar logo no caixa do estado. A liberação dos jogos de azar também deve voltar à pauta do Senado. O presidente anunciou prioridade ao tema, mas com uma condição. Esses recursos arrecadados sejam destinados, na sua grande maioria, à segurança pública e a sua outra parcela vinculada também à saúde pública no Brasil. Então, os impostos arrecadados não vai para um fundo de tesouro, não vai ficar para fazer superávit primário ou qualquer outra coisa.
A partir deste ano, o mês de dezembro será dedicado à campanha nacional de prevenção ao HIV, à AIDS e a outras doenças sexualmente transmissíveis. É o chamado Dezembro Vermelho. A lei que cria a campanha foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.